Bom dia a todos. Vamos continuar nossas orações, gente. Espero que todos tenham um dia maravilhoso, né? Hoje nós vamos ler 2 Coríntios 12, 7. Vamos ler 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, né? Que Paulo tinha muitas revelações, né? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Ó, um espinho na carne, um mensageiro do Satanás para me atormentar, né? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa frase quem disse? Pedro, né? Quem disse essa frase? Paulo, né? Que Pedro nada é Paulo. Porque ele teve uma visão, gente. Tá? Eu vou ler até a visão dele que ele teve depois que ele ficou com esse espinho na carne. Vamos ler. Está no 12. É necessário que eu me continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, né? Mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas nada em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim, vê os de mim ouve. Ele teve essa revelação, né? E aqui não está explicando que tipo de revelação. Mas aí, depois disso, Deus colocou um espinho na carne dele. Mas a Bíblia não fala que espinho, tá? É uma hipótese, assim. Todo mundo, cada um fala uma coisa. Mas a Bíblia não especifica que tipo de coisa que dava fraqueza nele, que ele ficava cansado, que ele ficava às vezes desanimado, pedia para Deus tirar, né? Então, ele aqui fala isso, que ele tinha um espinho, né? Porque ele tinha muito, Deus usou muito ele, né? Ele era muito usado por Deus, para ele não crescer muito, né? Daí ele tinha esse espinho. Então, nós vamos ver a visão de Paulo e seu espinho. Paulo ligou uma visão extraordinária com o espinho irritante. Deus deu a Paulo uma visão motivadora do céu, que é o que nós acabamos de ler, mas também um contraponto, para mantê-lo, o quê? Humilde. Deus lhe deu o poder e a graça de vencer o espinho, mas não o retirou dele. Visões faz os líderes apaixonados. Os espinhos os mantém o quê? Autêntico. Você sempre tem que chegar a Deus, pedir para Deus, né? Para te ajudar, para te orientar nesses casos. Então, nós vamos ler sobre a lei da intuição. Paulo apreciava a sua fraqueza. Não era fingimento, ele apreciava. 2 Coríntios 12, 7.
Ao invés de ficar furioso com seu espinho e o modo como isso o abatia, Paulo tinha prazer em como isso o deixava fraco. Ele deixava fraco. Então, quando você está fraco, você não tem vontade de fazer nada, né? Por quê? Isso mantinha estreita dependência com o poder de Deus. Ele sabia que ele precisava de Deus para continuar, né, o seu caminho. Paulo compreendeu que quanto mais fraco, ele estava mais forte. Ele estava mais na presença de Deus. Deus se tornava dentro dele. Somente um líder muito sábio consegue compreender esse paradoxo. Muita gente não vai entender, mas né? Só uma pessoa que tem uma sabedoria divina. Paulo praticou a lei do... Qual lei que ele praticou? A lei da intuição. O que a intuição foi capaz de fazer por Paulo para ele perceber que ele tinha uma liderança? Ele reconheceu o quê? Que a oposição não vinha de Deus. A oposição não vinha de Deus. Ele tinha de buscar em Deus a resposta para os seus problemas. A resposta de Deus era a sua graça. A graça é perfeita e em suas imperfeições. Ele deveria orgulhar-se da sua fraqueza e não da sua força. Quanto mais difícil o problema, maior é a graça. Ó, você tem que ter uma sabedoria divina para ver isso aqui, né? Que é meio complexa, não é? A epístola de Paulo a Gálatas. Como Deus salva a humanidade? Somente nas cartas aos Gálatas é que Paulo deixa de afirmar alguém ou alguma coisa ao iniciar sua carta. Depois de uma breve saudação, ele vai direto ao ponto e entra em demanda com os cristãos, né? Com os cristãos, os Gálatas, em seus erros. Ele não fica rodeando, ele já fala na cara, né? Essa carta contém a mais enfática afirmação da salvação, sem os méritos da lei que se possa encontrar nas Escrituras. Ela é a única carta em que Paulo desenvolve uma longa alegoria para demonstrar como Deus salva a humanidade. Ele nos proporciona um espetacular estudo do caso de um líder que necessita lidar com um grupo de pessoas que se desvia do plano e projetos originais de Deus. Depois vocês lêem essa carta de Gálatas, tá? Primeiro, ele nos ensina que líderes justifica sua liderança ao confrontar aqueles que se afastam da sua visão de liderança. Um grupo de pessoas que vai por outro caminho enfraquece a organização, a visão, a oportunidade e até os recursos. Líderes eficientes procuram sempre manter o foco na principal missão da sua organização. Ele não quer fazer tudo sozinho, ele quer que os outros colaborem, que todos trabalham junto no mesmo objetivo. Paulo defende tanto sua liderança quanto a missão original que ele tinha anunciado. Ele estava determinado a ajudar os Gálatas a andar por fé. Segundo, líderes saudáveis motivam mais, segundo, líderes saudáveis motivam mais do que manipulam. Paulo argumentou contra a ideia de que as pessoas precisam trabalhar para se tornar herdeiras da salvação. Ele desejava que os Gálatas vivessem livres. Quantos mercenários não deveria ter surgido para que ele não desse esse ensinamento para as pessoas, né? Um monte. As pessoas naturalmente pensam que elas devem merecer a aprovação de Deus. Alguma coisa dentro de nós se sente atraída pelo ativismo. Nós gostamos de merecer o que conseguimos obter como se fosse um troféu. Mas Deus conhece o lado obscuro dessa teologia vazia que nada acrescenta. Em primeiro lugar, ninguém
é suficientemente bom para merecer o céu? Ninguém. Em segundo lugar, nossa liderança e nosso trabalho se tornam mais fortes quando não os podemos herdar, pois a graça e não a culpa é nossa motivação. O amor e não a lei é o que nos motiva a agir. Líderes que atuam no ambiente da graça sempre obtêm resultados superiores. Você pode ver duas firmas iguais, uma onde tem os líderes de verdade, né? Líder nato, aquele que todo mundo segue, e uma aonde que só tem o quê? Um líder autoritário, onde ele fala as cabeças vão rolar. Eu já vi um chefe falar isso, as cabeças vão rolar. Aí as pessoas trabalham com medo, né? Então, qual firma será que vai dar mais bom resultado, né? Aquele onde que todo mundo faz por amor. Líderes em Gálatas: Paulo, Abraão, Sara, os falsos mestres. Outras pessoas de influência em Gálatas: os membros da igreja da Galácia, Agar, Ismael e Isaac. Líderes de liderança, lições de liderança. Integridade resulta em confiança e a confiança cria relacionamento. Líderes sabem por quais coisas devem lutar e por quais não. Eles sabem a sua pauta. Líderes eficientes não temem confrontar quando necessário. Eles não são Maria vai com as outras, que faz o que os outros mandam. Eles têm opinião própria. Líderes espirituais guiam de dentro para fora, né? O destaque da liderança em Gálatas, quais que foram? Confrontação. Paulo demonstrou integridade com Pedro. A lei da ligação. Paulo ilustrou e convidou, né, mais pessoas para estar com ele. Paulo, ele era um navegador e disciplinador. As qualidades de um líder e os frutos do seu espírito. Responsabilidade. Líder precisa de sinais de alerta. Ele está sempre alerta, né? Igual Neemias, quando estava reconstruindo o muro de Jerusalém. Ele era um grande líder, liderava. Todo mundo tinha prazer em ajudar. Não tinha medo de ficar perto dele. Então, diante disso tudo, depois nós vamos continuar, tá bom? Nós vamos parar aqui, senão vai ficar muito extenso para nós. Então, você já viu que tudo, se você quer ser alguém, você tem que aprender, né? Aprender a ser líder, aprender a conviver, ser pessoas capacitadas, né? Para dar o seu melhor para qualquer coisa que você for fazer na vida, viu? Então, diante disso, nós vamos fazer a nossa pequena oração. Vocês já entenderam um pouco, né? Como que faz para você deixar um legado. Nós estamos falando isso ainda, a semana toda. Todo Paulo deixou um legado bonito, se você ler a história dele todinha, tá? Então, nós iremos agora fazer a nossa oração. Senão vai ficar muito comprido, vocês não vão nem querer assistir a oração mais. Vocês vão abandonar, né? Então, nós vamos agora orar e aí nós continuaremos, tá bom? Faça o seu pedido. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez, Senhor, na brecha da intercessão, Senhor. E peço a Ti, meu Pai, para que o Senhor venha abençoar grandemente o nosso dia, que o Senhor faça resplandecer a Tua face, Senhor, sobre o nosso país, Senhor amado. Que o Senhor envia, Senhor amados, líder de verdade, Senhor, para abraçar a nossa causa, Senhor, que nós estamos muito carentes de líderes de verdade, Senhor, que o Senhor entra nos 3 poderes, no Senado, na Câmara dos Deputados, que o Senhor entra no STF, que o Senhor entra, Senhor amado, em Brasília com o teu exército de anjos, Senhor, com a sua espada desembainhada,
e faça um grande mover, Senhor, naquela cidade. Derruba por terra, Senhor, todo ninho de cobras, serpenteário, tira toda a escuridão daquela cidade, Senhor, essa nuvem densa de escura, Senhor, que está sobre o céu, Senhor amado, que o Senhor limpa, Senhor, que resplandeça a tua face, que ilumine essa cidade, Senhor, que está precisando muito, Senhor, muito mesmo, que a sua mão poderosa, Senhor, recaia sobre todos, Senhor, que o Senhor vai abençoando grandemente a todos que estão acamados, a todos que estão aflitos, desempregados, aqueles que estão endividados e não tem como pagar as suas dívidas, aquelas mães, Senhor, que lutam com seus filhos nas drogas, na prostituição, que não, na bebedeira, que não sabe mais o que faz, Senhor, não tem mais a quem recorrer, Senhor. Eu coloco todo esse jovem debaixo do pé da cruz do Calvário, que o Senhor derrame uma gota do teu sangue precioso sobre a cabeça de cada um, Senhor, que o Senhor retire todo o espírito da bebedeira, todo o espírito, Senhor, da preguiça, que tem muita gente que não quer trabalhar, Senhor, que o Senhor retire esse espírito imundo, Senhor, que o Senhor vai limpando a casa dessa pessoa, vai abrindo todas as portas, janela e deixa, Senhor amado, entrar, Senhor amado, o ar de renovo, Senhor, renova essa casa, tira tudo que é lixo dessa casa, Senhor, tudo que não presta, Senhor, e põe só coisas boas dentro dessa casa, Senhor, vai abençoando, vai tirando todo o peso que essa pessoa tem, Senhor, dentro de si, com esse coração angustiado, cheio de mágoa, Senhor, que o Senhor tira todo esse lixo do coração dessa pessoa, Senhor, dá renovo, Senhor, para essa pessoa, vai abençoando os seus projetos, abençoe a sua vida, no nome de Jesus e no poder de Deus, amém, amém, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser, fiquem com Deus, vamos continuar firmes, vamos continuar orando, clamando para Deus nos ajudar, tá? Para que Deus nos abençoe grandemente nessa semana, hein? Uma semana muito abençoada, tá? Que vocês vão aprender a como ser líder até dentro da casa de vocês. Em vez de deixar todo mundo mandar na sua casa, todo mundo manda em você também, começa a mandar, né? Pega a Bíblia e ora, vê como que lê Neemias, aprenda a ser um líder, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, e fique com Deus. Amém.